Quando a gente começa a estudar o que dá certo no futebol, se a gente aplicar para a vida e para os negócios, aí você vê que é só seguir a regra que dificilmente você vai errar. Sonho, determinação, disciplina. O jogo da vida não é só a bola. Tem muita coisa além da bola. E se errar nisso, dança. Eu cansei de só consumir conteúdo e continuar no mesmo nível. Por isso, eu peguei tudo que aprendi aqui, cortei a enrolação e deixei apenas as lições que podem mudar a sua vida financeira. Se você também não quer passar mais um ano igual ao último, fica até o final. E eu comecei a entender que o futebol, ele tinha regras, princípios que não dava pra quebrar. Você pode ser o craque que for, tem que treinar toda semana. Você pode ser o craque que for, se tiver na linha de impedimento, tá impedido, teu gol não vale. Não, mas eu sou o Cristiano Ronaldo. Não valeu, irmão. E se discutir cartão vermelho? E na vida a gente quer viver conforme nossas próprias regras? Aí quando eu comecei a reparar a estrutura do futebol, e rapaz, futebol tem muita coisa pra ensinar. Futebol é preparo e destino. Por que preparo e destino? Porque você tem que estar preparado pra passar numa peneira, por exemplo. E destino é você estar justamente ali naquele campinho de terra com 7 anos de idade e o olheiro do clubinho tal tá ali também. Destino. Calhou de você estar no dia certo, na hora certa. É destino. Mas não é só esse. É de você estar numa final de Copa do Mundo, a bola passar pelo melhor zagueiro e o cara errar a bola cair no teu pé. Porque se fosse pela capacidade, o zagueiro tirava. Mas o destino colocou a bola no teu pé. Sim. Por isso que a maioria dos jogadores são espiritualizados. Entra fazendo o sinal da cruz, faz oração, pede e tal. Porque o cara sabe que não é só a qualidade do jogo, ele vai precisar de alguma coisa acontecer ali pra bola cair no pé dele. E comecei a juntar essas informações, eu falei, meu Deus, o futebol, as regras, os princípios ensinam sobre vida e sobre negócio. Não tem dúvida que o Messi foi destinado a futebol. Tem vídeo do Messi com 5 anos de idade no YouTube, jogando bola, irmão, que nem a gente com 40 não consegue fazer 10%. Ele nasceu pra aquilo. Ok, destino. Mas se ele entrasse em campo e cismasse de ser goleiro? Ele não tem nem altura pra isso. Então o primeiro capítulo é, qual é a sua posição em campo? Aí eu entrevistei vários jogadores da seleção. Muito bom. E me falaram o seguinte, ó. O Cafu falou assim, eu queria ser meio campo, meu sonho. Aí o Tele Santana, que era o técnico do São Paulo, falou, não, irmão, você é lateral direito. Não, mas eu quero ser meio campo, você é lateral direito. Então você vai bater em algo que só você acredita ou você vai escutar alguém que é mais experiente, estrategista, técnico? Sim. Que uma diferença do jogador profissional para uma pessoa comum é que jogador sempre teve técnico. Com 3, 4 aninhos era o pai, o tio, o avô que ficaram na beira do campo. Volta, marca! Com 3, 4 aninhos já tinha alguém gritando com ele, dando instrução. Sim. Quando ele entra no timinho do bairro, da cidade, ele já tem o treinador. Aí quando ele é contratado pela primeira vez para um time, ele tem um técnico. Ou seja, o jogador, diferentemente da pessoa comum, sempre teve um orientador, sempre teve mentor, sempre teve técnico. Outra diferença é que o jogador sempre soube o que queria. Eu quero ser jogador. Com 5 anos, o que você quer ser? Jogador. É verdade. Ah, não, quero ser astronauta da NASA. Não, quero ser jogador. Quero ser jogador. Clareza. E uma fome muito grande. Tipo assim, a minha única opção, cara. Eu faço isso aqui, eu morro de fome. Qual é a diferença, então, da pessoa comum, que tá perdida aos 22, 25 anos, e do jogador? Número 1, o jogador sempre soube o que queria ser. Número 2, se submeteu a uma rotina que a maioria não suporta. Com 13, 14 anos, acordando 5 horas da manhã, pegando treino pro treino, não sei o que, pá. E o garotão de 14 anos tá à noite na internet aqui, ó, no Instagram, e acordando 10 horas da manhã. Então, realmente, não tem vitória preparada para você, não. E então a disciplina, o apoio familiar foi uma coisa que eu encontrei nas entrevistas. 99% dos jogadores, o pai, o avô, a mãe, fala, você vai conseguir o apoio familiar. E geralmente, para outras profissões, não tem o mesmo tipo de apoio. O pai só cobra, tem que estudar. A mãe só cobra, tem que estudar, mas não dá um destino. O pai do jogador fala, não, cara, você vai. E aí tem um incentivo. Então, incentivo familiar, fome de vencer, é a única opção. Não penso em outra coisa, não tenho um plano B. Poucos tiveram plano B, não é 100%, mas 98% nunca tiveram plano B, é jogador, e se submeteram a um técnico a vida toda. A ponto de, meu sonho, a minha vontade de jogar no meio campo. Não, você é lateral direito, o cara vai pro lateral direito, e o técnico tinha razão. O Cafu virou o maior lateral direito do mundo. Que se você olhar o futebol, você não precisa nem gostar de futebol, presta atenção, você não precisa nem gostar. E quando a gente começa a estudar o que dá certo no futebol, se a gente aplicar para a vida e para os negócios, aí você vê que é só seguir a regra que dificilmente você vai errar. Porque existem coisas que o futebol nos ensina, como o poder do banco de reserva. A maioria dos jogadores eu perguntei assim, você começou como titular? Os caras, não. E o que você fazia quando era reserva? O ser humano comum tá xingando o técnico. Fala, não vai me valorizar não? Então você vai ver se eu não vou para outro time.
O ser humano comum, ele se desespera, ele se emociona, ele fala um monte de besteira, ele fecha portas. O jogador que venceu, que virou profissional, que virou campeão do mundo, ele tá no banco de reserva treinando mais do que o titular. Ele tá no banco de reserva, olhando o campo assim, ó, atentamente, as estratégias, quem tá errando, aquele ali. Ih, o goleiro cai errado pra direita, hein? Se eu entrar, eu chuto na direita. Sim. Um jogador da seleção me contou, que aliás é um quadro do livro, todo capítulo bota, um jogador da seleção me contou. Um jogador da seleção me contou que é o seguinte, ó, ele foi reserva a Copa toda. E a Copa toda, ele treinava mais do que o titular. Chegava uma hora mais cedo, saiu uma hora mais tarde, fazia mais tempo de academia, concentração total, treinando mais do que o titular. Então, se tiver oportunidade e eu entrar, nunca mais eu volto a ser reserva. Olha isso aqui. Sonho, determinação, disciplina. Parece básico, mas ninguém cumpre, ninguém faz. Então, se eu entrar, nunca mais eu volto a ser reserva. Ele ficou a Copa toda no banco. Na final da Copa do Mundo, o jogador se machuca, o técnico bota ele. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele foi reserva de novo. Porque ele estava preparado, ele estava atento, não foi uma surpresa, ele estava atento às estratégias, falou, se tiver oportunidade eu entro e faço, irmão. Sim. E entrou e fez. Então, na vida a gente é muito distraído, na vida a gente é muito descontrolado emocionalmente, na vida a gente não sabe o que quer, na vida a gente não se submete a conselhos, a orientações, a um técnico, alguém que tem visão estratégica da vida. Cara, as melhores estratégias de negócio vieram da cabeça de alguém, não da minha. Então, eu sou fundador de um instituto de educação, mas as grandes ideias veio de uma mente mais brilhante que a minha. Bruno, se você for por aqui, cara... E você sempre com a escuta ativa. Cara, no livro Princípios Milenários, um dos princípios milenários, ou seja, que está na Bíblia dando certo a milênios, é o princípio da escuta. Ouvir é muito importante. Mas é importante demais. Os grandes acertos que eu tive na vida foi só escutando. Então, assim, ouvir é muito importante. E o jogador tem facilidade para ouvir. Mas também no livro eu falo da parte negativa do jogador. Que ele foca tanto na bola. Tem um capítulo que eu falo, o jogo não é só a bola. É um capítulo do livro. Porque o jogador foca tanto na bola que ele desanda em outras áreas da vida. Termina mal financeiramente, monta 3, 4 famílias, 10 pensões alimentícias, um monte de problema na vida social. Bebe... E outras cocitas más. Problema jurídico, problema contábil, problema tributário. E por quê? Porque ele foca tanto na bola que ele não se preocupa mais com as outras áreas da vida. Então, o futebol não só nos ensina com os acertos, mas com os erros também. Então, o nome do livro é Jogo da Vida. Como o futebol nos ensina sobre vida e negócios. Qual a sua posição em campo? Se não decidir onde você quer. Se você ficar toda hora tentando mudar de posição, você nunca fica bom em nada. E as pessoas mudam por comparação. Muita gente seria um excelente zagueiro, mas vê que o atacante dá mais entrevista, que o atacante brilha mais no Instagram, é em cima de virar atacante. Não vira um bom atacante e perde a posição que seria dele de zagueiro. Confundir sua posição em campo por causa de inveja, comparação, ganância, estraga tudo. Uma coisa que eu percebi que uma das coisas mais importantes no futebol é você jogar na posição certa. Na vida a gente erra isso direto. Um exemplo, eu tô com 45 anos. Quando é que eu descobri minha posição? Aos 33. Quando eu quebrei em 2014, eu fui me descobrindo, eu fui fazendo o cálculo, ajuda divina, revelação divina, com o cálculo matemático de... Eu sei falar em público. Leio livros, tenho formação acadêmica nisso, sei dar aula, por que eu não tô trabalhando com educação? Teve uma orientação divina, mas teve um cálculo matemático. Eu fui descobrir minha posição em campo, Joel, com 33 para 34 anos, irmão. Tarde demais. Copia e cola. Você não vai inventar a roda novamente. Não dá para reinventar a roda. Pega o que tá dando certo. Eu falo muito nesse livro que Geografia é Destino. Já parou pra pensar se você tivesse... Geografia é Destino, adorei. É lógico. Já parou pra pensar se você estivesse em Santos até hoje? Vamos falar de negócio. O Joel poderia ser o mesmo, mas o teu negócio seria o mesmo? Não. Tá. É a mesma coisa o jogador. O jogador... quando eu falo que geografia é destino, é o seguinte. Adorei. Kylian Mbappé, maravilhoso, joga pra caramba, né? O cara é rápido e tal. Tomara que o Brasil não pegue ele na França, não pegue a França na Copa. É bom demais. Só que é o seguinte, ele é filho de imigrante. Não lembro agora se é Camarões ou Gana, algum país da África. Se os pais não tivessem migrado, mudado a geografia, e ele tivesse nascido, ele seria um jogador de futebol, porque esse é o destino dele. Só que ele seria jogador de futebol em Camarões, em Gana, no país lá, Argélia, no país que ele veio. Essa geografia daria a mesma oportunidade dele se transformar no Mbappé mundialmente famoso que a França deu? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Porque geografia é destino. Então, às vezes, não é uma
regra geral que tem que fazer, mas eu me dei bem onde eu nasci. Que bom, você é uma exceção maravilhosa. Conta teu testemunho. Porque muitas vezes você precisa mudar a geografia para algumas coisas acontecerem. Principalmente quando teus sonhos são muito grandes. Sim. Então, o menino que hoje é titular da seleção, ele saiu do interior, da favela tal, não sei o quê, mas tá morando hoje na Inglaterra, na Espanha, na França, tá jogando num time europeu. Ele teve que mudar a geografia pro futebol dele aparecer mais. Sim. Geografia é destino, cara. E aí entra o problema, que o jogador de futebol não precisa cometer, e eu explico isso no livro, e nem a gente precisa cometer na vida. Quando a gente sente que a gente é bom em uma coisa, e tá dando resultado, já começa a contratar os melhores em coisas que você não domina. Boa. Então, uma coisa que eu aprendi até com o Neymar Pai, ele falou o seguinte, ó, quando o Júnior fechou o primeiro contrato grande, eu já fui em cima de um cara para controlar o financeiro, porque eu era CLT, não tinha nada. Aí foi em cima do nosso amigo, né? Exatamente. Tá lá até hoje. Tá lá até Altomir, né? Então, assim, eu já fui em cima do cara para ele trabalhar para mim, porque eu precisava de um cara para... Essa visão de jogo aqui é impressionante, cara. Impressionante. Ó, eu sou bom nisso aqui eu não sou, então, já que tá entrando um dinheirinho, em vez de a gente sair gastando, pega esse dinheirinho e já bota o cara que vai cuidar disso bem cuidado. Então, geralmente o jogador erra nisso. Ele foca na bola, esquece as outras áreas. O jogo da vida não é só a bola. Tem muita coisa além da bola. E se errar nisso, dança. Tem um capítulo que eu falo sobre por que tem gente que brilha por um tempo e depois fica invisível pra sempre. Ah, isso é bom, hein? E quanta Esse é gente brilhou muito no futebol e hoje ninguém nem lembra o nome. Isso é bom. Esse pra fazer paralelo pra vida é muito bom. É muito bom. Porque são os mesmos erros, que o jogador cometeu para desaparecer, a gente comete no nosso dia a dia. Orgulho, prepotência, falta de contatos estratégicos, indisciplina. O cara fala assim, não preciso, já sou bom, não preciso mais treinar. Não precisa. Você tem um faturamento incrível, você tem essa empresa maravilhosa, você parou de ler por acaso? Você se dá o luxo Leio de todo parar dia. de ler? Todo dia. Então, cara, porque quem tá vencendo e quer perpetuar, sabe que não dá pra parar de treinar, sabe que não dá.